O vídeo de hoje fala de fenômenos estranhos que estão intrigando pesquisadores de todo o mundo. Os cientistas conhecem já há muito tempo que animais sabem com antecedência a erupção de um vulcão em terra ou no mar. Um exemplo é o que aconteceu em 2004. Um terremoto subaquático com magnitude de 9,1 graus na escala Richter, na costa da Indonésia, dizimou comunidades litorâneas ao longo do Oceano Índico, matando pelo menos 225 mil pessoas em uma dúzia de países. A enorme quantidade de mortos foi causada, em parte, pelo fato de que muitas comunidades não receberam alerta de tsunami. Esse foi o maior desastre com tsunami dos últimos tempos. E o nosso vídeo de hoje vai falar de um fenômeno um pouco diferente e, ao mesmo tempo, espantoso. Antes de entrar nos detalhes, dê o seu like, que é importante para a gente, para o nosso canal. Vejam estas imagens. São ovelhas girando há mais de 18 dias na Mongólia, e já existem outros casos no Reino Unido. Este registro da Mongólia, as ovelhas ficam girando em torno do nada. Elas não param para comer. E de acordo com biólogos, elas não estão doentes. Em um primeiro momento, os veterinários pensavam que se tratava da listeriose, que é uma doença conhecida como doença do anel, onde esses animais ficam desnorteados e andando em círculos. Porém, não é o caso, eles não estão doentes, só estão girando. Os humanos e os animais têm algo chamado de magnetorrecepção. Somente isso é uma recepção natural que os animais têm, obviamente com mais intensidade que os humanos no campo magnético do planeta Terra. Então, eles conseguem se direcionar e conseguem ter localização geográfica. Graças a isso, como falamos no começo deste vídeo sobre animais, a exemplo também as andorinhas voam para o sul no verão. Como elas sabem onde fica o sul? Exatamente porque elas se orientam através da magnetosfera do planeta. E muitos pesquisadores estão falando que isso tem a ver com o caso da inversão dos polos magnéticos do planeta, também chamada de inversão geomagnética. É a mudança de orientação do campo geomagnético terrestre de tal forma que os polos norte e o sul magnéticos são invertidos. Durante a mudança, há um declínio da intensidade do campo magnético, que se recupera rapidamente após a nova orientação ser estabelecida. Estudos afirmam que esse evento costuma ocorrer em uma escala de tempo de dezenas de milhares de anos, sendo extremamente prejudicial para a vida na Terra. Outra hipótese seria a ressonância de Schumann. Você já ouviu falar na ressonância de Schumann? Vamos aos detalhes? Segundo Leonardo Boff, conhecidíssimo autor de mais de 60 livros, e relatou em um de seus escritos que o físico alemão Winfried Otto Schumann constatou em 1952 que a Terra é cercada por um campo eletromagnético poderoso, que se forma entre o solo e a parte inferior da ionosfera, que fica a cerca de 100 quilômetros acima de nós. Esse campo possui uma ressonância, daí ficou conhecida como ressonância Schumann, mais ou menos constante, da ordem de 7,83 pulsações por segundo. Funciona como uma espécie de marca-passo, responsável pelo equilíbrio à biosfera, condição comum de todas as formas de vida. O físico também constatou que o nosso cérebro e todos os vertebrados são dotados da mesma frequência de 7,83 Hz. Empiricamente, ele chegou à conclusão de que não podemos ser saudáveis fora desta frequência biológica natural. Sempre que os astronautas, em razão das viagens espaciais, ficavam fora da ressonância Schumann, adoeciam. Quando submetidos à ação de um simulador Schumann, recuperavam o equilíbrio e a saúde. Ao longo de milhares de anos, as batidas do coração da Terra tinham essa frequência de pulsações e a vida se desenrolava em relativo equilíbrio ecológico.
a partir dos anos 80 e de forma mais acentuada no início dos anos 90. A frequência passou de 7,83 Hz para 11 e em seguida para 13 Hz por segundo. Isso significa que o coração da Terra disparou. Coincidentemente, desequilíbrios ecológicos começaram a ser sentidos, perturbações climáticas, maior atividade dos vulcões, crescimento de tensões e conflitos no mundo e aumento geral de comportamentos desviantes nas pessoas, nos animais, entre outros. Devido à aceleração geral em que vivemos, a jornada de um dia representa, na realidade, 16 horas. A percepção de que tudo está passando rápido demais não é ilusória e poderia ter base real neste transtorno da ressonância Schumann. Segundo Boff, esse super-organismo vivo que é a Mãe Terra deve estar buscando formas de retornar ao seu equilíbrio natural. Não sabemos a que preço, mas ela vai conseguir. Nós, seres humanos, somos terra que sente, pensa, ama e venera. Possuímos a mesma natureza bioelétrica e estamos envoltos pelas mesmas ondas ressonantes Schumann. Se queremos que a Terra reencontre seu equilíbrio, devemos começar por nós mesmos. Fazer tudo sem estresse, com mais serenidade, com mais amor, que é uma energia essencialmente harmonizadora. Outra hipótese seria um grande advento, relatado nas Escrituras Sagradas há milênios, e muitos estão falando como a segunda vinda de Jesus, especificamente no livro de Apocalipse e de outros livros do Novo Testamento e Daniel no Velho Testamento. E tem gente afirmando veementemente que isso vai acontecer. Em Mateus 24, 6, 8 diz: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Várias guerras eclodiram nos últimos anos. Eventos como a derrubada do regime talibã no Afeganistão, o conflito entre a Índia e o Paquistão, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos e a guerra cada vez mais insana entre Israel e Palestina, e recentemente entre Rússia e Ucrânia. Até onde isso vai parar? Pestes, incêndios, inundações e terremotos também são vistos por toda parte. Entre eles, destaca-se as pestes que eclodiu em Wuhan, China, em 2019, e desde então se espalhou pelo mundo. Também houve graves incêndios florestais na Austrália, enquanto uma grave praga de gafanhotos assolou a África Oriental. Do outro lado do planeta, com muitos países agora enfrentando a fome. Em janeiro de 2020, a Indonésia sofreu uma enchente e a Terra Nova, no Canadá, foi atingida pela maior tempestade de neve em um século. Ocorreram terremotos em Elazig, na Turquia, no sul de Cuba, no Caribe e em outros lugares. Esses sinais mostram que essa profecia está sendo cumprida. E a gente pergunta, qual dessas hipóteses pode ser mais lógica ou ter mais coerência? Dê a sua opinião em nossos comentários. E não esqueça de deixar o seu like e apertar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E até breve!